Oi, meus queridos, essa é a lição 99 e ela diz assim: a salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Então, toda vez que ele falar salvação, a gente já sabe que é o perdão. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Ambos sugerem que algo saiu errado. Alguma coisa da qual era preciso ser salvo. Alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado. Algo que está errado e que precisa de uma mudança corretiva. Algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando num estado de conflito, visto entre o que é e o que nunca poderia ser, tá? Ele está dizendo aqui que a salvação ou o perdão são algo, os dois, ambos, impossível. Porque o Filho de Deus jamais fez alguma coisa à parte da vontade do Pai. Mas tem ocorrido em nosso sonho, tem ocorrido nesse mundo ilusório que nós vivemos. E precisa que haja uma correção aqui nesse nível, tá? Para que nós possamos nos reunificar com a nossa fonte. Ele continua aqui. Agora, a verdade e as ilusões são iguais, pois ambas têm acontecido, tá? Você já nem sabe mais o que é ilusão e o que é verdade, porque na realidade, para nós, a ilusão é que é a verdade e a verdade é que parece ilusão, né? O impossível vem a ser aquilo de que precisas ser perdoado, aquilo de que precisas ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. A salvação, ou seja, o perdão, vai ser justamente aquilo que une, né? Vai ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Então ele está mostrando que a salvação, na realidade, ela está salvando algo está nos salvando de algo que nunca aconteceu. Gente, é meio difícil de entender. Na realidade, a gente fica pensando, mas como, né? Bom, aqui no tempo, nesse mundo, na Terra, nessa vida que nós estamos passando agora, tá? No tempo, como ele diz, a nossa realidade é a ilusão, né? E nós vivemos uma vida à parte de Deus. Mas na eternidade, nós continuamos perfeitos como Deus nos criou. E a salvação, ela quer nos reunificar com a mente divina, para que nós possamos, mesmo no tempo, experienciar a nossa divindade, tá? Como poderia haver algum ponto de encontro onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem? A mente que vê ilusões pensa que são reais. Elas têm existência no sentido de que são pensamentos. E, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos? Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las, sem ataque e sem nenhum toque de dor? O que mais poderia ser esse plano senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? Então, o plano de Deus para nós é que a gente possa, através do perdão,
eliminar o que nunca foi feito, né? Que a gente possa eliminar essa ilusão toda através do perdão. O Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido dentro da mente de Deus e da tua. Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. O Espírito Santo está à parte do tempo, tá? Porque ele é o Espírito de Deus e a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo devido à tua crença, segundo a qual o tempo é real. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês. Pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor e isso não é a sua vontade. Então ele olha para as nossas ilusões, o Espírito Santo, ele não se abala com isso. Ele olha para nossa dor, para os pecados, para tudo aquilo que não é verdadeiro em nós. E ele sabe de uma coisa, que Deus é amor e que isso não é a vontade de Deus. Esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece. Como Joel nos ensina, a olhar através da aparência, não colocando fé na ilusão, é que vem então a ser expressa a cura, né? A cura dos nossos pensamentos, da nossa consciência, porque nós estamos abrindo mão de olhar para a ilusão e crer nela. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. A salvação é a tua função com aquele a quem o plano foi dado. A gente pode substituir e dizer: o perdão é a tua função com aquele a quem o plano foi dado, junto com o Espírito Santo, tá? Agora esse plano foi confiado a ti junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. O Espírito Santo, ele tem uma resposta para isso, tá? Que é o perdão. E ele está conosco, nos ajudando nesse perdão. A gente precisa ser sincero e ter vontade de perdoar. A gente precisa chegar para Deus e até dizer: eu não consigo perdoar, me ajuda, sabe? Porque é a função do Espírito Santo vir conosco nos ajudando aqui, tá? Então você vai dizer: a salvação, ou você vai dizer: o perdão é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isso não é a sua vontade. Quando você estiver diante de situações que você acha difícil perdoar, de pessoas, você vai dizer: Deus ainda é amor e isso não é a sua vontade. Essa raiva, esse rancor, essa separação não é a vontade de Deus. Tu que ainda haverás de trabalhar em milagres, certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força no que dizes, pois essas são palavras nas quais está a tua liberdade. O teu Pai te ama. Todo mundo da dor não é a sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento de que ele tenha querido isso para ti. Amados, isso é tão importante a gente saber. Porque quantas vezes a gente se dá o direito de dizer que isso foi da vontade de Deus. Ah, morreu porque Deus permitiu. Isso era a vontade de Deus. Nunca, gente. Nunca é a vontade de Deus a morte. Nunca ele se alegra na nossa dor, na nossa tristeza. Nunca foi da vontade de Deus que o filho sofresse, tá? E a gente tem que... Ele está dizendo aqui que a gente deve se perdoar por pensar isso. Que Deus poderia desejar para nós o nosso mal. Em seguida, deixa que o pensamento com o qual ele substituiu todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente
que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade. Então, assim, você vai oferecer o perdão, você vai dizer que você se perdoa por ter deixado essas ideias sobre Deus entrar na tua mente, de que Ele possa querer o teu mal. E aí você deixa que os pensamentos que chegarem novos para ti, né, sejam essa luz na tua consciência, tá? Que eles substituam os teus pensamentos antigos. Essa parte pertence a Deus, assim como o resto. A parte de substituir os pensamentos por pensamentos novos é a parte de Deus. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais, escondendo-os de Deus, tá? Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo aquilo que é a sua vontade para ti. Se você deixar Deus substituir os seus pensamentos e a luz entrar, você não vai ver obstáculos aos pensamentos novos. Abre os teus segredos, a sua luz benigna, e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. A gente tem que ter um relacionamento com Deus de intimidade, gente, de colocar na luz todos os nossos pensamentos errôneos. Chegar para Deus e dizer: Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa. Pai, me ajuda a tirar isso do coração. Deus, me ajuda a alcançar essa santidade que já está dentro de mim. Tira de mim esses pensamentos ruins. Tudo isso a gente põe na luz. Que o Espírito Santo tem essa função de substituir esses pensamentos maus, né? E colocar a luz ali para que a gente veja quanta luz ainda existe em nós. Pratica o seu pensamento hoje, o pensamento de Deus. E deixa a sua luz buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. É a vontade de Deus que a tua mente seja una com a sua. É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensa nessas coisas ao praticares hoje e começa a lição que aprendemos hoje com esta instrução no caminho da verdade. Você vai dizer assim: a salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te o que precisas aprender para deixares de lado todo o medo e conheceres o teu ser como o amor que não tem nenhum oposto a ti, em ti. Perdoa todos os pensamentos que querem se opor à vontade da tua completeza, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que o teu Pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Não tens outra função que não seja de Deus. Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. O perdão, a salvação são a mesma coisa. Perdoa o que tens feito e tu és salvo. O que é que a gente tem feito? A gente tem se dado o direito de ter pensamentos à parte do nosso Pai, de pensar em morte, de pensar em dor, sofrimento, rancor, raiva, separação. E Ele está dizendo aqui que a gente deve se perdoar por isso, pelo que nós fizemos. E ao nos perdoar, somos salvos, sabendo que o nosso perdão deve ser feito não só para nós mesmos, mas para o nosso irmão também. Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade que estas palavras poderosas contêm. Então, na frente de qualquer ilusão,
Você tem que entender que essas palavras são muito mais poderosas. Você diz: a salvação é a minha única função. Na frente da tentação, você diz: o perdão é a minha única função, né? Deus ainda é amor e isso não é a sua vontade. Não é a vontade de Deus a separação, a condenação, a mágoa, tá? Então você vai dizer: Deus ainda é amor, isso não é a sua vontade. A tua única função te diz que tu és um só. Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dás para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. Lembra-te, a salvação é a minha única função aqui. Assim tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo medo seja gentilmente posto de lado, para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. Amados, muita gratidão. Deus te abençoe nesse dia. Namastê.